E a sua vida caminhou, E a então, minha vida né? caminhou. E a minha vida caminhou. E eu caminhei com o Senhor, né? Comecei a ter experiências maravilhosas com o Senhor aos 15 anos. E aos 19 anos, em 2009, eu conheci o meu esposo. Você Nosso tinha casamento foi muito quantos rápido, anos? 19 anos. 19 anos. Meu casamento foi muito rápido, Sejane. Foi questão de 6 meses. Eu conheci o Ramon, namorei e casei. E logo veio a minha filha, a mais velha, a Ana Júlia. E tudo bem para os seus pais, esse casamento rápido assim? Eles assustaram, mas assim, meus pais conheceram o Ramon, viu o caráter, viu a índole do Ramon. As coisas de Deus é o trabalhar de Deus sempre. Então, assim, eles assustaram, mas organizaram tudo. Não foi uma festa de casamento, mas nós fizemos lá na área da minha avó. E aí, coisa mais linda, tinha que ver as fotos do meu álbum de casamento. Ninguém falava que foi em uma área. A minha tia sempre à frente me ajudando. Organizamos o casamento, a coisa mais linda. Até uvas cristalizadas tinham, que as minhas primas, a parte do meu pai também, sempre comigo. Foi um casamento lindo, Você foi mesmo lindo. abraçada pela família Sim, toda, né? fui. Pela família toda, tanto da parte da minha mãe, quanto da parte do meu pai. Gente, nunca teve diferença. Eu até brinco e falo assim, ó. Eu acho que o meu avô gostava mais de mim do que das outras netas, porque era um vínculo tão grande entre eu e ele. Era um vínculo de que ele me implicava muito, mas eu via que ele amava. Tanto que ele não aceitou minha mãe me falar. Sim. Então, assim, e incrível que pareça, meu avô faleceu praticamente nessa idade que eu estava. Então, eu perdi o meu avô, que era hiper próximo de mim, e logo descobri. Então, o que segurava era ele. O que segurava era ele. Porque ele segurava mesmo as situações lá. Ele era um ponto forte na sua família. Ele era. Ele era. Ele foi muito novo, mas os 12 anos que eu convivi com ele foram os melhores anos da nossa vida, toda a minha família, porque ele era um vô presente. Nós Hum. tivemos um vô presente. Então, voltando lá no meu casamento, casei e logo veio minha filha. E a gravidez veio rápido com um propósito, para que eu fosse mais curada ainda, porque gera um amor que a gente não sabe explicar. É um amor que A maternidade, é. dói dentro do coração. E aí eu falava, meu Deus, aí vinha assim, aquela, de novo, né? Como que uma pessoa carrega uma criança 9 meses no ventre, porque você tem contato o tempo todo, a criança mexe, você ama, você beija, sabe? O marido vem, beija sua barriga, é amada aquela Você gestação. se prepara, prepara as roupas, prepara o ambiente. Sim, tudo é preparado. E eu falava, como que essa mulher teve coragem? Só que por que que eu falo que também foi para me ajudar? Porque eu falei, gente, essa mulher não dorme. Porque se ela era nova, não sei a idade dela, nunca pensei em perguntar para os meus pais. Ela tomou uma decisão, às vezes, no desespero. Eu falo, Deus, essa mulher não deve dormir. Porque eu fico imaginando se fosse eu deixar minha filha com uma pessoa que eu não conheço, como que eu ia viver? Não ia viver. Então foi aí que eu comecei a mudar meu coração, porque eu falei, gente, o amor de mãe, por mais que ela rejeitou, mas o amor de mãe existe. Não tem como não existir o amor de mãe. Então eu fiquei com isso na minha cabeça. Aí Deus foi trabalhando. Foi trabalhando. Aí eu tive a Ana Júlia. Hoje a Ana Júlia tem 13 anos. 13 anos. E 5 anos depois, eu tive a Ana Elisa, que é a minha filha mais nova, que hoje ela tem 8 anos. Casamento é bênção. Eu falo isso para todos. Casamento é bênção. A palavra do Senhor diz, né? Lá no princípio, lá em Gênesis, onde o Senhor criou todas as coisas, ele criou a mulher. Então, o casamento, ele é um dos primeiros ministérios do Senhor. Casamento é bom, mas eu passei muitas fases difíceis. Eu casei muito nova, eu não tinha maturidade. Já tinha uma filha que veio rápido. Já tinha uma filha que veio rápido e quando eu descobri que eu estava grávida, foi um baque. Meu Deus, e agora? Eu falava para minha mãe assim, mãe, e agora? Eu acabei de casar, não me adaptei com o casamento e já veio um filho, o que que vai ser de mim? Eu fiquei assim. E ela falava, calma, quando ela tiver 3, 4 anos, você vai ver que vai tudo normalizar. Essa primeira idade é difícil, requer muito. Eu chorava, mas quando ela nasceu, eu falava, Deus, me perdoa pelo desespero, né? No início eu falava, meu Deus, e agora? Foi a melhor coisa da minha vida, foi minha filha. E eu orava, falava, Deus, manda uma menina, me manda uma menina, e veio. Sério? Eu orava.
pra Ana Júlia ser menina. Por mais que quando eu descobri, eu pensava que era menino, mas eu falava, eu orava, Deus, eu quero uma menina. Eu brinco, eu falo que eu sou a mãe que não sente o que é o filho. Porque nas 2 gestações eu colocava nome de menino. E Jesus me deu 2 meninas lindas. Então, assim, e foi passando os tempos, e foi passando o tempo, e foi passando muitas coisas, a falta de sabedoria. Meu esposo entrou numa empresa e logo ele subiu de cargo e ele teve que trabalhar em uma outra cidade. O que que uma mulher sábia faz? A mulher sábia, ela acompanha o esposo. Sim. Você trabalhava nessa época? Não, Ele eu não ficava com as trabalhava e ficava em meninas? casa com as meninas e não acompanhei meu esposo. Oh, era fácil você ter ido com ele, né? Porque não tinha um vínculo que te segurasse. Não. Vocês eram família apenas. Sim, só que eu não tinha esse discernimento, porque eu ainda olhava para minha família como a minha mãe. A minha família era minha mãe e meu pai. Eu estava casada, mas a minha família era minha mãe e meu pai. Eu tinha um vínculo muito grande. Tanto que nas épocas que eu fiz terapia, a psicóloga falava para mim assim: o cordão umbilical é cortado na maternidade. Corta esse cordão. E eu, agora, depois que tudo aconteceu, que eu vou comentar com vocês, que eu consegui cortar o meu cordão umbilical, mas eu não conseguia. Meu esposo falava, vamos. Eu falava, mas como que eu vou deixar minha mãe? Creio que pode ser algo que aconteceu na minha infância. Eu creio que é relacionado. Sim, Eu creio que é relacionado. Então, se eu tivesse acompanhado ele, a minha história tinha sido totalmente diferente. E eu não acompanhei. Então, meu esposo ia, ficava de segunda a sexta fora de casa, em outra cidade. E eu ficava com as meninas em casa, né? Primeiro foi com a Ana Júlia, porque foi muito rápido. O início do meu casamento foi tudo rápido. Eu casei, veio minha filha, meu esposo estava desempregado quando nós casamos, porque ele estava lá no Pará, ele foi embora, e eu queria ir para o Pará, e meu pai falava, filha minha, não sai de casa se não casar. Eu vou lembrando das coisas, porque é muita coisa, minha vida aconteceu muita coisa, em 34 anos, muita coisa eu vivi. Então, assim, meu pai falava isso pra mim. E eu, ai, pai, então tá, então eu vou casar. Por isso também foi muito rápido. E eu fiquei assim, meu Deus, porque eu sempre tive isso. Quando as pessoas iam, eu sofria muito. Namoro, amizade, eu sofria muito. E aí, quando ele foi, eu falei, mais um abandono. Veio na minha cabeça, mais um abandono. E agora? Então, foi muito rápido. Então, eu casei, tive a minha filha, meu marido entrou no emprego aqui em Goiânia, logo ele subiu de cargo e logo ele começou a trabalhar fora. Eu não fui sábia. Porque a palavra do Senhor diz que quando o homem casa, o homem e a mulher casa, eles deixam os pais. sim. Deixa E eu pai e não mãe. deixei. Eu não Pra se deixei, tornar uma só carne. sim. E foi acontecendo várias coisas, né? E aí, tive a Annalisa logo veio. Foi uma maternidade muito difícil para mim, porque a Annelisa era um bebê muito chorão, e eu sozinha, meu esposo viajando, e eu sozinha com essas meninas na minha casa, mas tudo passa. A Annelisa foi crescendo, e aí meu esposo perdeu o emprego, veio para Goiânia, e coisas foram acontecendo. E é engraçado, gente, quando você casa, é o seu marido, é as suas filhas, É a sua é a família. sua família. Se seu marido vai para qualquer lugar, vai com seu marido. Não fique e deixe ele ir, não existe. Porque brechas são abertas. Sim, com certeza. Quando meu esposo perdeu o emprego e voltou para casa, tipo assim, cadê a liberdade? Tudo mudou. Porque aí eu tinha um marido que estava na minha casa todos os dias. Mudou Mudou toda a todas. rotina, mudou. Sim, mudou toda a rotina, porque eu tinha só as meninas, então eu ia muito para minha mãe. Aí eu virei a dona de casa. Virei a dona de casa. Então, 5 anos depois, ele viajando, porque foi muito rápido. Quando ele voltou, aí começou as crises. Uma crise, duas crises, os erros, outros erros. E onde chegou no momento mais difícil da minha vida, onde eu falei, eu não aguento mais. Estava. E o Deus que você conheceu? O Deus que eu conheci, eu só conheci de ouvir falar. Só de ouvir falar. Eu nunca tinha experimentado realmente o que eu experimentei hoje. Nunca, Sejane, nunca, nunca, nunca. E aí, uma crise foi indo em setembro, não esqueço. Em setembro de 2022, a minha vida desmoronou. Muitas coisas aconteceram. Estávamos num ano de pandemia, Sim,
no ano em que o Senhor, né? Eu falo que é o Senhor mesmo, porque que o Senhor falou isso comigo. O Senhor, ele marca a data pra gente nascer e é ele que marca a data que nós vamos. O Senhor levou o meu padrinho e eu sem Foi uma chão. sucessão de perdas na sua Sim, família. uma sucessão. E perdas tanto emocionais que meu marido foi, quando meu marido foi embora, Vocês se se separaram, separaram. Ele decidiram pegaram separar. ele pegou as coisas dele e foi embora para casa dos pais dele. Então meu marido pegou tudo, eu falei para ele, não quero mais. Basta. Porque nós temos a ilusão que a felicidade está em ser livre. Infelizmente, o ser humano, o casal, quando ele está passando uma crise no seu casamento muito difícil, ele tem na cabeça dele que ele vai ser feliz se ele separar. A separação é a felicidade. Porque todo problema está ali no contato, Todo né? problema está É ali no muito contato. difícil fazer um alinhamento no contato, crer nas promessas de Deus, dar aquele contato, né? Sim. Porque é muito mais fácil ir embora. Sim, é muito mais fácil eu abrir mão e largar tudo. A gente acha que abrir mão e largar tudo é fácil. Mas hoje eu venho aqui para falar. Não é. O divórcio, ele é o pior, é a pior decisão que um ser humano pode tomar. A gente acha que é a melhor. No momento que você tá ali no calor da emoção, várias coisas acontecendo, você acha, não, esse é o melhor. Mas esse não é o melhor. Você chegou a se Eu me divorciar do Ramon. divorciei. Então ele saiu de casa em setembro. Logo eu perdi meu padrinho. Logo as minhas filhas testaram positivo. E foi assim, ó, um, um, um atrás do outro. A Sucessões de. Covid foi Sim, ali passeando, tateando a sua família, sim. né? E trazendo perdas E ali. trazendo perdas. Além E da perda do além da perda marido. do marido. E eu achava que estava tudo lindo. Primeira coisa, trabalhar. Eu trabalhava 12 horas por dia. Você é da área da Eu saúde, sou né, da área da amiga? saúde. Então, eu aproveitei a pandemia e foi pegando serviço, serviço, serviço. Por quê? O provedor da minha casa tinha saído. Então, agora era eu e minhas filhas. E o divórcio, ele leva. Eu uso sempre essa frase. Sempre que eu tenho a oportunidade de dar meu testemunho, eu falo isso. O divórcio, ele leva o seu emocional, a sua vida financeira. Tudo que ele puder tirar, ele tira. Porque eu perdi o meu emocional. Eu perdi a estrutura familiar. Eu perdi uma casa, que era a casa dos meus sonhos. Eu perdi um carro. Então eu não tinha nada. Eu não tinha um lar, eu não tinha saúde emocional, eu não tinha nada.